Am Dorfe steht ein kleiner Mann. Olá pessoas, estamos começando aqui mais uma aula, mais uma análise do PET. Essa semana temos a semana 4 do PET de Filosofia. Eu sou o professor Leonardo, como vocês sabem, e essa semana trabalharemos a questão do ensino de filosofia africana, ok? Então vamos lá, como sempre, aquela leitura linha a linha do texto para ajudar na compreensão e na resolução das atividades, ok? Então vamos lá? Então, vou dar início à leitura. Até agora você aprendeu que a filosofia surgiu na Grécia, certo? Se puxar na memória, verá também que a maior parte das aulas de filosofia que você assistiu tiveram como base filósofos europeus, como franceses, alemães e ingleses, não é mesmo? Mas com a diversidade, quantidade de povos, de culturas que compõem nosso planeta, não seria interessante investigar a existência do pensamento filosófico para além da Europa? Bom, temos um primeiro ponto aqui, que é a definição do que é filosofia. Eu me recordo de um professor na universidade, certa feita eu entreguei para ele um livro com um conjunto de aforismos orientais. E ele falou, isso daqui é excelente, isso daqui é muito bom, mas isso daqui não é filosofia. E aí eu conversei com ele e ele argumentou em que sentido? A definição do que é filosofia, o que define filosofia, se é que é uma das coisas mais difíceis de serem definidas, mas as definições em geral, elas sempre partem de autores europeus sobre a filosofia, de um certo modo, europeia. A começar pelo velho Platão. Então, quando se define filosofia, em geral é o autor que é lido que define os critérios que distinguem o que é filosofia e o que não é filosofia. Então, me parece, e aí eu acho que estamos de acordo com o texto, que o que nos falta fazer? Então vamos ler autores que não são europeus, para encontrar novas possibilidades de investigação racional, assumindo investigação racional como a definição mais genérica e elástica possível para a filosofia. E, se assim o for, a gente encontra novas filosofias não europeias. Correto? Prossigamos. Não que o conhecimento filosófico tradicional não seja válido, mas a filosofia de matriz ocidental também foi considerada durante muito tempo a única filosofia existente. Não que seja a única filosofia existente, não que foi considerado como a única filosofia existente, mas ela era a única filosofia nas definições de categoria, nas estruturas de definição da própria filosofia europeia. E isso é meio óbvio. A questão toda aqui é o conceito que nós já trabalhamos de etnocentrismo. O que é o etnocentrismo? Etnocentrismo é a ideia de que a sua civilização, a sua cultura e o seu povo são centrais, estão corretas, são o centro do mundo, correto? Ok, hoje em um mundo globalizado, pensando na possibilidade de um mundo multipolar e assim por diante, a gente pode fazer essa análise da cultura do outro como uma análise de compreensão dos limites da nossa percepção. Vou traduzir para vocês. Eu sei que tá difícil aí, mas eu vou traduzir para vocês. A questão é o seguinte, hoje em dia é mais fácil a gente olhar a cultura do outro e pensar assim, porra, é a cultura do outro, né? É a cultura do outro, não é a minha. Tal, os caras comem cachorro. Beleza, a gente não come. Entende? É natural, a gente consegue ainda fazer um certo exercício porque existe muito mais contato e esse contato é menos, como eu posso dizer, é menos poluído por fábulas e lendas, digamos assim. Então, hoje, nós aqui do Brasil, se você quiser, se nós quisermos conhecer um chinês, não é difícil.
Você tem o Facebook, você pode conhecer alguém, você pode entrar em contato. Entende o que eu quero dizer? Os países são quase todos muito abertos, e tem documentários, e tem trabalhos acadêmicos, e está tudo na internet. E você pode conhecer pessoas. Então, você conhecer a realidade do outro, de uma outra cultura, não é algo impossível. É relativamente fácil. Então, para nós é mais fácil compreender o outro como um diferente nesse contexto e não necessariamente como um errado, apesar que isso é discutível. No entanto, pensar do ponto de vista do etnocentrismo, todos os povos são, por natureza, etnocêntricos. Todos. Tem uma famosa passagem que narra o contato dos desbravadores ingleses com as tribos Inuit, também conhecidas como esquimós. Esquimó é um termo pejorativo, que significa algo como quem come carne crua, quem come peixe cru. Então já era em si algo, né, chamar alguém de esquimó já tinha um certo tom pejorativo, mais ou menos como chamar o índio de índio, no sentido que foi um nome dado pelos europeus porque a ideia aqui era buscar um caminho para a Índia e os europeus achavam que tinham encontrado uma espécie de nova Índia, alguma coisa assim. O meu ponto é, quando os ingleses encontram os Inuit, os esquimós, os ingleses olham para aquela civilização que se alimentava de peixe cru, de foca crua, vivendo num frio de menos 20, menos 30, em iglus, com uma cultura, aspas, rudimentar, sem pólvora, sem indústria, sem maquinário, sem agricultura, etc., os ingleses se veem na posição de superior. Ah, nossa, veja essa pobres, esse povo, né, parado no tempo e etc. Por sua vez, quando os Inuit, né, nesse mesmo encontro, o ponto de vista dos Inuit era que os ingleses eram pessoas porcas, que não tomavam banho e eram sujos, e eles foram lá como se os deuses tivessem mandado eles para lá para que eles, os Inuit, ensinassem higiene e boas maneiras para os ingleses. E isso era o ponto de vista dos Inuit. Então perceba como as duas civilizações se viam como civilizações superiores ao outro. E isso é um fato. Isso é um fato. Você teve um outro exemplo histórico clássico, é a conquista da América, né, por parte dos espanhóis contra o Império Azteca. Os espanhóis massacraram os aztecas. Ponto. Isso ninguém discorda. Todavia, os aztecas costumeiramente, cotidianamente, massacravam os povos que estavam em volta deles. Os aztecas eram os superiores militarmente e culturalmente aos outros, conquistava território e exigia tributo, exigia taxa, né, na forma de grãos, na forma de N coisas, para que os outros povos que viviam em volta do Império Azteca, ou que eram anexados pelo Império Azteca, pudessem existir. Ou seja, é natural que toda cultura se veja como a correta, como a visão real e correta do mundo, até por um motivo relativamente lógico. Se eu aceito que outra visão que não a que eu tenho é a correta, então eu tenho que aceitar que a minha, assumindo que se trata de um ponto onde não tem a possibilidade das duas estarem corretas. Se eu realmente acredito que a minha visão é a correta, toda aquela que não é a minha visão tem que estar errada. Então todas as culturas tendem a se afirmar, e ao detrimento, né, em prejuízo das outras culturas. E isso é natural, isso é normal. Alguém da Índia acredita que a cultura do hinduísmo e etc., do povo da Índia, tereréu, todo aquele conteúdo, aquele caldo, aquela massa, é a correta e ponto. Certo? Então, nesse sentido,
Vamos reler. Não que o conhecimento filosófico tradicional, o que ele está chamando de conhecimento filosófico tradicional, é aquela linha que se estuda nos cursos, nas graduações de História da Filosofia, né? Grécia, Platão, Aristóteles, Idade Média, Agostinho, Tomás de Aquino, e moderna, Descartes, Hume, Kant, Fichte, Hegel, Marx, Nietzsche, Schopenhauer, aí até chegar nos contemporâneos, Sartre, Foucault, Derrida, toda essa galera. Ou seja, numa linha profundamente europeia, tá? Não é que eles não sejam válidos, mas a filosofia de matriz ocidental também foi considerada durante muito tempo a única filosofia existente. Sim, e aí muito se dá pelo que eu acabei de argumentar. Se quem produzia filosofia textualmente, que chega até nós brasileiros, né, uma nação fruto de um processo de colonização de um país europeu, que o nosso modelo educacional é de tradição francesa. Os nossos intelectuais iam estudar na França e em Portugal. Então é natural que o que chega pra gente, pensando em nós aqui, é a filosofia de tradição europeia. Não poderia ser diferente. Foi considerado como modelo universal de pensamento filosófico. Por aquilo que eu falei. A filosofia europeia se considera como filosofia, toma como critério o que é filosofia a partir dela mesma. E o que é óbvio, do mesmo jeito que a filosofia africana toma por critério o que a filosofia é ela mesma, e assim por diante. Não tem muito, né? Esse ponto de vista pode ser repensado. Há produção filosófica fora desses limites. Por isso, nessa semana, você será convidado a analisar o etnocentrismo europeu a partir de uma reflexão crítica sobre a certidão de nascimento da filosofia na Grécia. Lá vamos nós. Lei 10.63903. Em 2003, foi sancionada a lei que alterou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Esta lei dispõe que História e cultura afro-brasileira e africana deve compor o currículo oficial de todos os níveis de ensino. Houve a mobilização por parte dos pesquisadores profissionais da educação em todos os níveis de ensino para aplicar essa lei no dia a dia da escola. Muitos professores e gestores escolares têm aproveitado o Dia da Consciência Negra, dia 20 de novembro, e o currículo de alguns componentes curriculares, como História e Sociologia, para trazer a você, estudante, questões e conhecimentos diversos sobre a cultura afro e afro-brasileira. Mas como têm sido as aulas de filosofia para você? Você já parou para pensar que a maioria dos filósofos que são apresentados em sala de aula são europeus? Sim! Vamos lá. Quando você entra numa graduação, quando você vai se formar, né, você faz a faculdade para se tornar professor de filosofia, você tem 4 anos para você estudar um conteúdo de mais de 2.000 anos. Então, assim, se você começar em Platão, certo? Começar em Platão, são 2.600 anos, 2.500 anos, fazendo um arredondamento safado, certo? De debate, de discussão e de autores. Muitos autores importantes e relevantes sequer são trabalhados na graduação. Então a questão é muito mais de espaço, no sentido de você trazer o que é relevante enquanto filosofia, do que necessariamente uma escolha, como eu posso dizer, com qualquer outro critério. Um exemplo disso é filosofia árabe. Filosofia árabe é importantíssima, é reconhecida. Figuras como Avicenne e Averroes, dois autores que estão relacionados com o debate de Aristóteles, que permitiram a chegada novamente de Aristóteles na Europa, que dialogaram com, não os dois, né, mas que existe um diálogo nesses comentários a Aristóteles com figuras como Tomás de Aquino, sabe? Você não vê na graduação. E você não vê na graduação até porque não tem especialista. Tem pouquíssimos. Eu tive um professor de filosofia medieval na graduação.
Mas isso é raro. Raríssimo, raríssimo. Se conta nos dedos da mão a quantidade de especialistas que podem dar aula e preparar um graduando de modo que ele consiga dar uma aula sobre filosofia árabe. Entende? Então, assim, outra coisa. Autores, pensadores brasileiros. Praticamente não existe. Não tem. Não que não exista. Mas, por exemplo, Mário Ferreira dos Santos, que foi um cara excelente, um brasileiro com uma obra filosófica extensa e sólida, e você nunca vai ouvir falar no nome desse cara na graduação. Eu tô falando de um brasileiro. Não teria ninguém mais relevante e importante para se estudar na graduação, nesse sentido. Se a questão toda não é a tradição, é atender essas características de identidade, então deveríamos estudar brasileiros, acima de qualquer coisa. E a gente não tem. Não tem porque não é estudar na graduação, não tem especialista, e porque não tem tempo. Não tem tempo. Você poderia fazer uma graduação só sobre Platão, e você não ia esgotar, nem de longe, a obra de Platão. Então esse é um exemplo, tá? Porque a história da filosofia considerada oficial silencia o conhecimento produzido pelos povos orientais, latino-americanos, ameríndios e, nesse caso, africanos. Silencia. Poxa. Será que esses povos não produziram filosofia? Será que a filosofia é uma exclusividade de alguns povos iluminados que vivem ao norte do globo terrestre? E se partirmos da premissa que a filosofia é diversa, então, perceba, se você mudar o critério, se você partir de outras premissas, filosofia é diversa. A quem interessa que aprendemos apenas a filosofia produzida pelo eixo europeu estadunidense? Vamos lá. Certidão de nascimento da filosofia. Até hoje você aprendeu que a filosofia é uma invenção grega. A Grécia Antiga teria reunido condições sociais, políticas, econômicas e culturais que promoveram o distanciamento de um pensamento mítico-cosmogônico para um pensamento filosófico-cosmológico. Grosso modo, os gregos teriam sido os pioneiros na produção de uma maneira de explicar o mundo pautada na racionalidade e no rigor investigativo. Essa hipótese, apesar de ser considerada óbvia na maioria dos manuais e livros de filosofia, não é consensual. Dentre os pesquisadores que pensam diferente está o filósofo e professor da Universidade Rural do Rio de Janeiro, Renato Nogueira. Ele afirma que filosofia é pluriversal, ou seja, ela não nasceu em um lugar determinado geograficamente. Ela nasceu no ser humano e o ser humano está em toda parte. Logo, seu nascimento é plural, pluriversal e não uno, universal, único. Afinal, se a filosofia pode ser, em linhas muito gerais, tomadas por sua capacidade crítica de busca de justificação num franco exercício de desbanalização das generalizações fáceis e desnaturalização das certezas justificadas inadequadamente ou sem fundamento, por que carga de razões a filosofia deixaria de problematizar e desnaturalizar sua filiação e sua certidão de nascimento? Em outras palavras, a recusa do eurocentrismo é fundamental para darmos curso a algumas das reivindicações mais caras da filosofia. Não se prender às ideias sem examiná-las, ainda que o custo seja reconhecer inconsistência em nosso próprio modo de pensar. Nesse sentido, suponho que uma das grandes questões da filosofia seja o reconhecimento de que os argumentos mais tradicionais acerca de seu nascimento são invariavelmente problemáticos, porque são marcados pelo racismo epistêmico. Calma, cara estudante. Eu sei que a citação apresenta algumas palavras que talvez você ainda não compreenda. Vou te ajudar a entender. Uma das características essenciais da filosofia é o questionamento daquilo que se apresenta como ponto de vista naturalizado, como verdade inquestionável. Ora, então questionar a origem europeia da filosofia é uma atitude legítima, com base em argumentos. Seria, com certeza.
Afinal, a ideia de que somente os gregos do século VII produziram sistemas de pensamento que caracterizaria o que se convencionou chamar 7 a.C., né? Que convencionou chamar de filosofia, e de que os povos e civilizações contemporâneos e anteriores ao povo grego desta época não teriam esta habilidade ou capacidade, é muito suspeito, você não acha? Sim. E mesmo hoje, é consensual que há filósofos em toda parte do mundo, mas por que estudamos quase que somente os filósofos dos contextos europeus e estadunidense? Tá. Racismo epistêmico. Você provavelmente sabe o significado da palavra racismo. Eu estou lendo direto, e aí depois a gente para. O texto é bem claro, né? O que o texto está querendo dizer é que nós só estudamos filosofia europeia. Essa é a ideia do texto. E aí ele vai explicar o motivo pelo qual nós só estudamos filosofia europeia, que é o racismo epistêmico. Você provavelmente sabe o significado da palavra racismo. Segundo o dicionário Michaelis, racismo, teoria ou crença que estabelece uma hierarquia entre as raças, etnias. Doutrina que fundamenta o direito de uma raça, visto como pura e superior de dominar os outros. Epistemologia é uma área da filosofia que investiga a gênese, as etapas, os limites e as possibilidades do conhecimento humano, né? Vem de episteme. A expressão racismo epistêmico diz respeito ao preconceito, à discriminação ético-racial relacionada às culturas e povos que seriam, em tese, incapazes de pensar, de produzir conhecimento. Vejamos como exemplo. Tá, então, o racismo epistêmico seria a tese de que determinados povos não teriam a capacidade e o desenvolvimento racional de, nesse caso, no caso do nosso exemplo, produzir filosofia. O que os textos estão nos dizendo é que nós estudamos filosofia europeia, a tradição filosófica, porque, de um certo modo, nós acreditamos que os povos não europeus seriam incapazes, cognitivamente, intelectualmente, racionalmente, de produzir discurso filosófico. Essa é a tese do texto até aqui. Vamos ver o exemplo. Em 2018 aconteceu na Rússia a Copa do Mundo de Futebol. Nesse campeonato contou com 32 seleções de diversas partes do mundo. Dentre os técnicos, apenas Alioka Kissé, treinador da seleção do Senegal, era negro. Contudo, grande parte dos jogadores distribuídos em diferentes seleções eram negros. O que esse fato sugere? O técnico é quem pensa as estratégias, as funções táticas de cada jogador. Os jogadores executam o planejamento do técnico. Este é um exemplo de que, dentre outras questões que podem ser trabalhadas, envolve o racismo epistêmico. Com certeza. Os times, eles tinham uma visão racista, assumindo o argumento do texto, e aí eles prefeririam perder a Copa do Mundo e fracassar em suas carreiras e ter um resultado muito pior, muito mais negativo, né? Ruim, colocando alguém menos capacitado, porém branco, do que necessariamente colocando alguém mais capacitado, porém eles não acham que é mais capacitado por ser negro, e conseguir com isso ter um resultado melhor. Não sei. O mundo ocidental coloca, na maioria das vezes, o homem branco como aquele que tem capacidade de pensar, coordenar, construir estratégias. A realidade é estruturada para que as oportunidades não sejam iguais, para que haja manutenção de diversas desigualdades. O racismo não é apenas um xingamento ou manifestação de ódio de uma pessoa sobre outra. O racismo é estrutural, pois estrutura a política, a economia, os costumes, os códigos morais, as relações de gênero. A dificuldade ou mesmo a impossibilidade do homem negro e da mulher negra acessarem cargos de gerência, de comando, de criação de estratégia, mostra que o racismo é estruturado epistemicamente, ou seja, tem a ver com a escolha e a afirmação do homem branco como sujeito que tem poder e a capacidade de produzir conhecimento. Tá? Guarde essas palavras. Eurocentrismo significa um conjunto de categorias e imagens de mundo adaptáveis às alterações na organização do poder global, mas sempre emitindo a partir de um ponto de vista do centro europeu ocidental nesse sistema.
Talvez estudar apenas a filosofia considerada tradicional signifique legitimar este lugar de centralidade do mundo conferido à Europa por ela mesma, pelo uso da força. E as consequências disso têm tudo a ver com a nossa história, pois tem a ver com a dominação de um povo que se considera mais racional, mais civilizado. Outro povo que é considerado desprovido dessas características. Todos os povos se consideram melhores do que os outros. Todos os povos. E todos os povos têm uma tendência inerente à conquista. Melhor parar por aqui. A colonização, a escravização e todas as práticas de extermínio promovidas pelos colonizadores europeus, especialmente contra os povos ameríndios africanos, sustentam a racista e artificial divisão entre aqueles que possuem a capacidade de pensar, de criar sistemas científicos, filosóficos, políticos e jurídicos, daqueles que são determinados pela natureza, que não foram agraciados com a chama divina da racionalidade dada por Prometeu. Tá, você pega o exemplo da conquista da América. É óbvio que não existe uma distinção de capacidade intelectual advinda da relação entre brancos e não brancos. Quando os europeus chegaram na América, em especial com contato com os astecas e os maias, mas pegando como exemplo o Império Azteca tinha uma organização social, tinha capacidade de construção, estruturas arquitetônicas, assim, uma coisa assim inacreditável, sabe? Questões como astronomia, agricultura, construção de arquedutos. Então era uma civilização avançadíssima do ponto de vista da técnica. E não era uma civilização não branca. A mesma coisa pode se pensar no Império Chinês, certo? E dentre N outros exemplos. E ainda assim pode-se pensar que eu acho que é mais ou menos o que esse texto gostaria de dizer, aspectos técnicos não devem ser crivo, não deve ser critério para pensar um povo como evoluído ou não evoluído, até porque essas categorias não fazem sentido. Povos são melhores em determinadas coisas que outros povos são melhores, são piores, melhor dizendo. É muito difícil pensar o ato de cavalgar, por exemplo, o povo mongol, o povo da Mongólia, né, o Império de Gengis Khan, os caras nasciam, cresciam e morriam em cima do cavalo. Então é muito difícil pensar uma população que fosse melhor do que eles nisso, certo? Mas isso não era porque eles tinham uma característica biológica própria, eram menos inteligentes ou mais inteligentes. Isso se dava por prática, por necessidade. Então, assumir que existe uma vantagem intelectual no branco é uma bobagem. Isso é um fato. Ninguém defenderia isso, certo? Agora, é sempre importante colocar a colonização, o processo de colonização, o exemplo da colonização da América é um ótimo exemplo. A Europa desembarcou na América com armas de fogo, cavalos, né, e embarcações, vieram barco, e sobrepujaram eles. Mas eles só conseguiram fazer isso pelo desenvolvimento de tecnologias específicas. Pelo fato da Europa estar numa posição do globo onde eles tinham contato com diversos povos e conseguiam assimilar essas tecnologias. Por exemplo, pólvora. Não foram os europeus que desenvolveram a pólvora, mas eles assimilaram. Eles pegaram a tecnologia para eles e produziam. Certo? O que eu estou querendo dizer é, o que fez com que fosse o espanhol que colonizou o Azteca e não o contrário, era só o acesso à tecnologia. Porque se o Azteca tivesse acesso a barcos, cavalos e pólvora e rifles, a Europa teria sido colonizada. Porque a tese aqui, ela chega a ser ingênua. É a tese de que o colonizado, ele é o bom selvagem. Ele é puro.
Entende? Ele não tem esse desejo de conquistar que o homem branco tem. Não, ele não tem isso. Quando você vai ler os relatos de como era a organização social do que a gente chama de Brasil, né? Antes da vinda dos portugueses, isso aqui era uma guerra. Isso aqui era uma guerra. Tribos que conquistavam as outras, conflitos constantes e assim por diante. Mais ao norte do continente, maias, astecas, incas, escravagismo, sacrifícios humanos. E eu não estou fazendo uma crítica a eles, eu não estou dizendo, eles estão errados, olha que horrível. Não, não é isso. Tá tudo bem. A questão é, eles não eram bons selvagens. Porque não existem bons selvagens. Porque não existem civilizações ou pessoas que são moralmente boas. O desejo da conquista é inerente no ser humano, no sujeito humano. Ponto. Simples assim. E aquilo que é da nossa cultura e é a afirmação da nossa cultura sempre vai ser defendido e colocado por nós como melhor. Porque se eu assumir que o seu é melhor, não tenho por que eu fazer o meu. Eu tenho uma questão de identidade cultural aí que é muito forte. Prosseguamos. Ignorar filosofias construídas fora do eixo europeu e estadunidense colabora para demarcar o mundo entre aqueles que são civilizados, capazes de produzir conhecimento e ciência do restante do mundo, que não possui essa capacidade por serem, de certa forma, bárbaros, inferiores, reféns da natureza. Negar que houve ou mesmo que há filosofia na África, por exemplo, é negar a própria humanidade dos povos africanos. E negar a humanidade dos povos africanos é negar nossa própria humanidade enquanto povo brasileiro, pois nossas raízes são profundamente africanas. Ok. Reconhecer e aprender os saberes filosóficos dos povos africanos é oferecer a nós mesmos a oportunidade de resgatar nossa identidade, nossa riqueza filosófica e cultural, bem como encontrar respostas novas aos nossos problemas e questões atuais. Bom, se deve estudar a filosofia de todos os povos, eu não tenho acho que ninguém tem objeção. Isso tá ok. Estudante, não se trata de ignorar ou não estudar as filosofias do norte, canônicas, consideradas oficiais. Trata-se de reconhecer as filosofias do sul, ameríndias, africanas, brasileiras, latinas, como modos válidos e férteis de pensamento. O seu reconhecimento é, por si só, uma vacina contra o racismo, a intolerância e o etnocentrismo. Tá. Vamos para as atividades, né? Acho que tá claro. Enem. Texto 1. Frantz Fanon publicou pela primeira vez, em 1952, seu estudo sobre colonialismo e racismo. Pele negra, máscaras brancas. Ao dizer que para o negro há somente um destino, e que esse destino é branco, Fanon revelou que as aspirações de muitos povos colonizados foram formadas pelo pensamento colonial predominante. Ou seja, o raciocínio aqui é a própria construção de futuro, de destino, o próprio objeto que você quer se tornar para o negro num contexto de colonização é um objeto branco. Entendem o que eu quero dizer? Para o negro só há um destino, e que esse destino é branco. As aspirações, os desejos de muitos povos colonizados foram formados pelo pensamento colonial. Entende? Não existe um retorno às suas tradições étnicas, não existe um retorno às suas características culturais próprias, e sim uma espécie de embranquecimento cultural, em linhas gerais. Tá. A. Apresentar pensador predominante. Tá. A. Apresentar pensadores praticamente de matriz ocidental, europeia, faz com que o ensino da filosofia combata ou reforce a predominância do pensamento branco, segregacionista e racista do colonialismo brasileiro. Por quê? Acho que o texto está claro, né? Que ele quer que você diga. B. O ensino de filosofia de matriz africana pode ajudar a combater o racismo no Brasil? De que forma? Mesma coisa. Não tem nenhuma questão filosófica entroncada aqui.
2. A Lei 10.639, de 9 de janeiro de 2003, inclui no currículo dos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e particulares, a obrigatoriedade do ensino de cultura afro-brasileira e determina que o conteúdo programático incluirá o estudo de história da África e dos africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, resgatando a contribuição do povo negro nas áreas sociais, econômicas e políticas pertinentes à história do Brasil, além de instituir no calendário escolar, dia 20 de novembro, como data comemorativa, Dia da Consciência Negra. A referida lei representa um avanço não só para a educação nacional, mas também para a sociedade brasileira, porque a. Legitima o ensino das ciências humanas. B. Divulga conhecimento para a população afro-brasileira. C. Reforça a concepção etnocêntrica sobre a África e sua cultura. D. Garante os afrodescendentes a igualdade de acesso à educação. Ou E. Impulsiona o reconhecimento da pluralidade étnico-racial no país. Alguma dessas questões aqui, acho que está bem claro, né? É isso. Qualquer dúvida, qualquer questão, fiquem à vontade, podem entrar em contato comigo. Vocês têm acesso. Ok? Até semana que vem. Até. Ich hört ein Bächlein rauschen, wohl aus dem Felsenquell.